pensamento do Schopenhauer, que vai influenciar o Nietzsche, que vai influenciar o nascimento da psicanálise, também vai influenciar um movimento filosófico importante no século XX, conhecido como existencialismo. Existencialismo, ele vai pensar questões sobre a existência. O que é existir? O que significa existir? E vai ter uma premissa básica que é: a existência precede a essência. Primeiro existimos, depois criamos nossa essência. E não o contrário. Ninguém nasce com uma essência. O que nasce é um corpo biológico, que vai adquirir significados do que é uma vida, de uma vida individual, a partir do percurso da sua existência. Entender um pouquinho melhor isso, né? Como eu disse, o existencialista se preocupa em responder questões sobre o que é existir, preocupa-se com questões da relação entre o meu interior e o mundo exterior a mim, as pessoas, os meus desejos, o mundo como um todo. O existencialismo se preocupa com a angústia. O que é a angústia, esse momento existencial tão difícil, essa crise existencial tão intensa? Problemas existenciais passam-se a ser pensados a partir desse movimento existencialista. Kierkegaard é o primeiro existencialista, um homem muito religioso, que a partir do seu pensamento religioso ele percebe que o mundo não consegue suprir os seus desejos, ali muito apegado ao Schopenhauer, o mundo faz eu sofrer muito porque eu quero as coisas, não posso ter as coisas, e quando eu tenho as coisas, depois volta isso que ele chama de vazio existencial. Tem alguma coisa que falta para minha existência, eu passo a vida inteira procurando nos objetos do mundo algo que supra esse meu vazio existencial. O que acreditava que somente Deus, um relacionamento com Deus, difícil porque envolve um paradoxo, né? Que a fé não é algo racional. Ele acreditava que apenas esse relacionamento com Deus possa suprir esse desejo que não tem fim, que me incomoda o tempo todo, essa dor de querer o tempo todo, esse vazio existencial. Eu percebo que a partir do pensamento religioso do Kierkegaard se inaugura o pensamento de questões existenciais. Posteriormente a ele, Heidegger, ele vai pensar a existência humana, vai pensar a existência humana começa com o fato da existência. Você é lançado ao mundo. Mesmo sem ter pedido, mesmo sem ter escolhido, jogaram você ao mundo. A partir do momento que te jogaram ao mundo, não te deram nenhum manual de como viver. E você vai existir, viver, criar o significado da sua existência a partir de projetos que você inventa, a partir do que a cultura disse para você, que é certo, que é errado, que é importante, que tem valor ou não. Então você vai convivendo. Você simplesmente foi jogado ao mundo. Vai convivendo ali culturalmente com as pessoas ao seu redor. Cria projetos. Só que você acaba nunca sendo aquilo que você realmente quer ser. Porque o mundo impede. O mundo, ele leva do si mesmo, você mesmo, ao para o outro. Sem perceber, projetos inocentes que você fez na sua vida vão sendo destruídos e você vai se tornando uma pessoa, não que você queria ser, mas o que o mundo quer que você seja. Percebam quanto que apenas o olhar do outro faz com que eu me incomode, que eu seja algo agradável para a maioria, algo que não me faça ser julgado pela maioria. Isso já é uma destruição do eu. Eu estou deixando de ser o que eu quero ser, para ser o que agrada os outros. Jean-Paul Sartre, talvez o nome mais lembrado do existencialismo, que foi companheiro de Simone de Beauvoir, uma voz extremamente importante, não só para o existencialismo, mas para o feminismo. Sartre diz que não importa o que o mundo fez de você. O importante é o que você fez do que o mundo fez de você. O Sartre, o nada produz a humanidade. É do nada que eu existo. Ou seja, não tem uma consciência que me gerou, não tem uma essência que me gerou, não tem uma determinação que me gerou. O Sartre, a filosofia dele vai ser contra qualquer forma de determinação, de natureza pré-existente, de consciência.
Para o Sartre, o que existe é um corpo biológico, que é lançado ao mundo. O que vai existir, a consciência, a essência, isso vai se criando ao longo da existência humana. Você tem o estoicismo, que pregava a determinação pela natureza. Então, eu já nasci determinado a ser alguma coisa, a viver de uma certa forma, faz parte da minha essência. Tem a ideia de índole, que é a ideia de que eu nasci com uma índole, eu nasci, por exemplo, com uma índole má, quer dizer que eu sou mau, e a maldade é minha por natureza. Não sou eu que escolho ser mau, é minha natureza. Existe a ideia de destino. Olha, eu tenho destino, vai acontecer tal coisa, sou de alguma forma porque meu horóscopo diz que eu tenho que ser assim. E Sartre conta tudo isso porque a filosofia dele é muito apegada à ideia de liberdade. Só somos livres se não somos destinados, se não somos pré-determinados pela natureza. E só sendo livre que eu posso ser responsável. Então, se eu nasci mal, que escolha que eu tenho? Que escolha? Eu vou seguir ser mal. Se eu nasci com destino, que escolha que eu tenho? Eu estou seguindo meu destino. Se as coisas não derem certo, eu posso falar, não é culpa minha, é culpa do destino. Veja quantos, às vezes as pessoas olham para o horóscopo e falam, bom, eu sou do signo tal, o signo tal é ansioso, então eu vou ser ansioso mesmo, porque está no meu signo, está escrito nas estrelas, eu não tenho escolha. E o Sartre vai contra todo esse tipo de pensamento. Você escolhe. Uma frase famosa do Sartre é: o homem está condenado a ser livre. O professor é condenado? Liberdade não é uma coisa boa? É, liberdade é uma coisa boa, só que você não pode escapar dela. Não tem como não escolher. O tempo todo da sua vida, você é obrigado a escolher. Não tem como deixar de escolher. Porque a não escolha já é uma escolha. Se eu falo pra você, ó, vai pela direita ou pela esquerda, você fala, não, vou ficar aqui. Eu já tô escolhendo. Você não sai da sua cama de manhã para fazer o que você tem para fazer no dia, pro seu trabalho, pra sua escola, você tá escolhendo ficar na cama. Tem consequências, cada escolha tem uma consequência. Mas você sempre que escolhe. Você escolhe, claro, de acordo com o que o mundo coloca ao seu redor. Dependendo da vida das pessoas, elas têm determinadas escolhas. Eu vou escolhendo aquilo que vai aparecendo à minha frente, aquilo que eu posso. Mas eu escolho. Eu escolho mesmo sem saber direito no que vai dar as minhas escolhas. Quando eu faço uma escolha, eu acredito que aquilo vai ser algo bom, ou a melhor opção. Mas não sei. Não sei, imagina que uma pessoa escolheu ser diretor de uma grande empresa, lutou sua vida inteira por isso, e se tornou uma pessoa detestável, uma pessoa amarga, uma pessoa que ninguém quer estar perto, em que as pessoas se aproximam apenas por interesse. E aí ela tem um momento de angústia. A angústia é sempre muito importante no existencialismo. Para o Heidegger, a angústia é o que mostra a falta de autenticidade da nossa existência. Aqui no Sartre é o momento de angústia que eu vou pensar as minhas escolhas. Eu fiz, mas eu não sabia que ia dar nisso. Eu esperava que elas me levassem para um lugar melhor. Então esse é o drama da existência humana. Eu sou obrigado a escolher. Não sei o que vai dar as minhas escolhas. Percebe por que o Sartre vai contra qualquer forma de pré-determinação, de destino? Porque é muito confortável as pessoas acreditarem num destino. É muito confortável eu acreditar que já tem um manual para eu seguir minha vida. A questão é, não existe um manual para você seguir sua vida. Você segue para algum lugar. Você inventa os significados. A vida não tem significado. A existência não tem significado. Precisamos, então, inventar significados para vivermos bem. Então, eu dou significado para as coisas. Eu digo que as coisas importam. Eu levo minha vida para algum lugar que parece ser importante. Mas em nada disso existe um manual, uma consciência que vai levando você para um lugar para o outro. Você cria o significado da sua existência. Diferente de uma tesoura, que já nasceu com uma essência, que era cortar papel, nós não nascemos com uma essência. Nós inventamos nossa essência ao longo da nossa vida, ao longo das escolhas que fizermos, pois essas escolhas vão determinar em cada momento da vida o que nós vamos nos tornando.
Só nunca esqueçam aqui no existencialismo do Sartre é que as escolhas dependem do que está ao meu redor também. É óbvio que uma pessoa numa situação frágil ali, material, uma miséria muito grande, as escolhas dela são diferentes de uma pessoa que não tem essas carências materiais. Não tenho como achar que uma pessoa que é filha de grandes empresários ricos, teve tudo na vida, vai colocar um revólver na cabeça de uma pessoa e anunciar um sequestro. Ela não precisa disso, é um risco muito grande que não parece trazer benefício algum para ela, sendo que ela já tem muita coisa. Então, o ser humano, nisso tudo, ele tem um grande problema que são os outros. E o Sartre diz, o inferno são os outros. Por quê? Porque os outros impedem os meus projetos. Muitas das coisas que eu quero na vida eu não posso por causa dos outros. Eu quero aquele celular caro. Chego na loja, peço pro cara. O cara não quer me dar só porque eu não tenho dinheiro. Ele está sendo um empecilho para minha liberdade. Eu me apaixono. E a pessoa pela qual eu me apaixonei, ela não está apaixonada por mim. Que coisa injusta. Mas é aí que o Sartre diz que o inferno são os outros. Os outros acabam sendo um empecilho para as coisas que eu quero durante a minha vida. Mas, paradoxalmente, sem os outros, a minha existência não faz sentido, porque a maioria dos projetos, das coisas que eu invento como significantes da minha vida, depende dos outros. E em 2015, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir, segundo sexo, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, frase típica do existencialismo da Simone de Beauvoir. Infelizmente, na época que saiu essa questão, houve uma polêmica gerada por manipuladores políticos, religiosos, que infelizmente o que cresce muito nesse país são pessoas que para controlar as outras, elas inventam polêmicas, inventam termos, polêmicas e diz, olha, aqui está dizendo que uma mulher não nasce com órgão sexual feminino, e não é nada disso, né? Uma coisa é o que a natureza faz. Outra coisa é o papel assumido por uma mulher ao longo da vida. Aquilo que significa ser mulher para uma sociedade, para uma pessoa. Então, percebe? O que é uma mulher? Uma mulher não é só um corpo. Uma mulher é uma série de características. Para muitos na sociedade, ser uma mulher é gostar de rosa, é saber como se sentar, é não se relacionar com muitos homens. Numa sociedade mais antiga, ser uma boa parideira, ser uma boa dona de casa, tirar os calçados do marido quando ele chega em casa cansado. Isso tudo são características que a sociedade coloca para uma mulher e, é claro, ao longo da existência, vou dando significado às coisas a partir do que eu penso, do que eu escolho e do que a própria sociedade me coloca, que eu acredito. Eu não nasci com a essência de mulher, de homem. Eu nasci com um corpo masculino. E o que eu vou me tornar ao longo da vida, o que significa ser homem, isso depende da minha existência. Na década de 1960, a pressuposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a melhor alternativa, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Então, a Simone de Beauvoir, através do existencialismo, assim como seu companheiro Sartre, eram bastante engajados. Para ele, existencialismo deve levar ao engajamento. O que realmente é significativo na existência humana, eu devo lutar por aquilo.